viu na aula passada? Ótimo. Então, como eu tinha começado a falar anteriormente, né, a gente, na aula passada, partiu do ponto, né, desse módulo 1, que fala dos conceitos fundamentais, são os conceitos espaciais fundamentais para a gente trabalhar com a disciplina de território e sociedade. Falamos dos conceitos que são importantes para a gente entender como a sociedade se organiza, suas relações sociais, a partir de uma visão especializada, né? Aí nós discutimos, deixa eu ver se eu estou bonitinha aqui na fita. Agora vai dar. Opa, arrasei, consegui. Aí nós discutimos um pouco uma abordagem colocada pelo professor Rogério Husband, de trabalhar com uma constelação de conceitos, né? E ele trabalha com a categoria... Opa! Espera aí que o dedo ficou nervoso. Com a categoria de espaço como sendo a central, né? Que ele fala que a dimensão espacial da sociedade é indissociável dos processos sociais, da relação com a natureza, né? E que aí ele coloca os outros conceitos que ele fez o recorte como sendo os mais importantes, né? Para se entender a sociedade de um ponto de vista espacial, que é o de região, ambiente, território, lugar e paisagem, tá? Por que eu sempre gosto de colocar essa aula antes? Quando você pegar um texto de textos de ciências humanas e sociais, ou até mesmo de ciências mais duras, elas usam espaço, território, lugar, paisagem como sinônimos. E eles não são sinônimos. Cada uma dessas palavras, ela é um conceito em si, né? Que ela serve, a gente discutiu também o que era um conceito, a importância de um conceito, conceitos normativos, né? Conceitos analíticos, tudo mais. Mas, assim, quando a gente está na ciência, é importante a gente usar os conceitos com precisão, né? A gente aprende na norma culta de português, por exemplo, que não é legal você ficar repetindo a mesma palavra, sei lá, num parágrafo, repete, sei lá, difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Não pode. Fica ruim, fica repetitivo, fica um texto truncado. Você vai colocando sinônimos, complicado, né? Tem suas vicissitudes, você fica inventando não, né? Você fica procurando sinônimos para aquilo não ficar repetitivo. Quando é um conceito, e você precisa repetir ele, você tem que repetir aquela palavra, porque você não está usando território e espaço como sinônimos. Tá? Então, só para ficar claro que isso é importante na hora da escrita, e na hora que você está fazendo uma palestra, uma apresentação de um trabalho, né? Se você tem que usar o conceito certo, mesmo que seja repetitivo. Tá? Um revisor de texto de um artigo, ele não vai falar que você está com a norma inculta do português se escrever desse jeito. Uma outra coisa que é muito mais importante do que isso, do que o escrever, de usar para falar, eles são importantes também, porque a gente está problematizando a nossa questão de pesquisa a partir de um olhar, a partir do modelo de conhecimento, e por isso que a gente usa os conceitos também, tá? Eu vou colocar aqui na figurinha, só para falar um pouquinho desses conceitos, a gente passa do espaço como uma categoria mestre, né? A gente passa um tempo desse artigo falando a diferença de categoria e conceito, e isso tem diferenças, cada autor vai definir isso de uma maneira um pouquinho mais específica, mas aqui se parte do princípio que categoria seria um conceito com uma generalidade maior, tá? Que ele abarcaria um conjunto de situações, de fenômenos que dão conta de uma maior quantidade de itens, né? Então, ele coloca o espaço para a geografia, para os conceitos que estão vendo as coisas de maneira espacializada, como a categoria mestra, né? Vem com esse espaço-tempo, que é o espaço das ciências naturais, das ciências exatas, né? Que é o espaço absoluto, que os físicos falam que mesmo, assim, tem a matéria, né? Para existir a matéria tinha que ter um espaço. O que é esse espaço? É um lugar onde essa matéria, eu estou usando o conceito de lugar agora, né?
mas não o conceito, estou falando só a palavra genericamente. É um determinado, uma localização para a matéria existir, né? E a relação com o tempo, aí na física, espaço-tempo, essas coisas bacanas que vocês aprenderam agora no ensino médio, melhor do que a gente no meu tempo, né? Eu só vi física newtoniana, não sei vocês. O espaço geográfico, que aí sim são as relações sociais espacializadas, são os fenômenos espacializados, né? É o espaço que importa para a gente aqui nas ciências humanas e nas ciências sociais humanas, tá? Quando a gente olha para o espaço geográfico. E aí, a partir desse espaço, ele coloca o seguinte: aqui em volta, ele coloca uma linha tracejada, porque ele coloca o conceito de região como um conceito de diferenciação de espaços, tá? Num binômio, aí não é numa relação de oposição, mas num binômio de espaços homogêneos, espaços heterogêneos, e num outro lado também, de conectividade desses espaços. A gente falou um pouco da região que ela tinha uma homogeneidade de características, e falou também da região que ela era mantida por relações mais fortes ou fracas, né? Quando a gente fala de relações econômicas entre uma região e outra, se tem uma linha de infraestrutura de transporte, se tem infraestrutura de comunicação, isso vai dar conectividade dessas regiões. Tá? Então, assim, eu estou diferenciando espaços, é a região. Quando a gente olha para essas 4 outras bolinhas aqui, que são os planetas, né? O espaço e a região estão focalizando esses conceitos. Ai, caramba. É como se você estivesse pegando o conceito de espaço, especializando ele com foco numa questão. Tá? Exemplo, o lugar vai ser o foco no espaço vivido, né? Nos sentimentos, nos sentidos que você dá ao espaço, né? Geralmente está associado a uma escala geográfica de pouca extensão, na extensão que um grupo ou a pessoa vive no seu dia a dia. A atividade que estava prevista agora para a última, vocês são território sociedade, então é quarta e sexta, isso. Para a última quarta, era para vocês brincarem um pouco, né? Eu falo brincar, não é brincar, né? É estudar, né? Eu falo brincar porque eu acho que tem que tentar tirar alguma medida de prazer aí. Mas para vocês entenderem um pouco melhor essa coisa do lugar, né? Como as pessoas se relacionam, que tem diferentes olhares. Então, o lugar, quando você está pensando no aspecto da relação de afetividade, de entendimento de uma pessoa, um indivíduo, você vai usar, ao invés do espaço genericamente, espaço geográfico, vai usar o lugar. Quando você quiser trabalhar com as relações sociedade-natureza, você vai trabalhar com o conceito de ambiente, né? Quando tiver focado o quanto aquele espaço está sendo modificado pela sociedade, ou como a sociedade depende dos ritmos da natureza também para se organizar, como é a resposta da natureza ao input que você dá, por exemplo, mudanças climáticas, né? Que a gente discute, que algumas pessoas colocam mais como mudanças globais. Eu vou trabalhar com a categoria não, com o conceito ambiente. A paisagem é um espaço de representação, é aquilo que você consegue ver, e ela está numa escala maior, de maior extensão que o espaço, né? Ela tem uma conversa muito grande com a fotografia, com a pintura, uma interpretação de um espaço. E essa interpretação vai para vários sentidos, né? Da emoção, do conhecimento, também do que eu quero transmitir de informação. A gente brincou um pouco com as paisagens lá da época das Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Que se invisibilizou as favelas. Eu posso contar uma paisagem que eu quero passar para os outros, né? É muito comum. Lembra quando se colocou nas marginais do município de São Paulo aquele vidro lá para diminuir o barulho do som, né? Eu estou construindo uma paisagem ali diferente. Ali ainda foi vidro. No Rio de Janeiro, tem a linha vermelha que liga o aeroporto internacional Tom Jobim, do Galeão, né? Que fica na zona norte do Rio de Janeiro,
numa área mais suburbana, na minha terra, tá? Inclusive, onde eu cresci, tipo, Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, tarará, 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 na Ilha do Governador, que liga a Ilha do Governador ao centro da cidade, de forma direta, e a zona sul do Rio de Janeiro. Você passa no complexo de favelas, quando você sai do aeroporto, muito grande, que é o da Maré, você vê o fundo alemão. Aí eles colocaram umas placas, aí não são transparentes, tá? Para isolar do som, porque os moradores, coitados, tinham muito barulho, né? Mas, na verdade, é para esconder a pobreza. Isso é muito comum na Europa também. Eu tive a oportunidade uma vez de viajar em algumas cidades lá, e é muito comum se esconder a pobreza com tapume também. É uma construção de paisagem. Estou só dando exemplo. Mas a nossa estrela máxima, que não tenha nada a ver com a história de luminária, que quando eu falei estrela máxima na atividade da Sância lá, não é porque era estrela em relação a esse modelo. Eu falei estrela máxima, que está no nome da disciplina, né? Território e sociedade, né? Então, ele é o conceito-chave da nossa disciplina. Esse cara, esse conceito, ele vai trabalhar com foco nas relações de poder. Tá? E é ele que a gente vai esmiuçar um pouco mais hoje, tá certo? E essa questão do território e das relações de poder, essa visão do espaço a partir do poder, ela não é nova e ela é reconhecida há muito tempo. Reconhecida, inclusive, como uma estratégia de guerra, de quem tem território, quem conhece seu território, quem conhece as relações, tem o poder. Ele consegue vencer uma batalha, vencer a guerra. Então, aqui tem uma passagem da arte da guerra que coloca essa importância, né? Que a conformação do terreno é de grande importância nas batalhas. Então, conhecer esse terreno, estabelecer as divisas, se estabelecer, é uma estratégia importante. Eu não vou ler eu vou tentar hoje ser menos ler slide, tá? Vamos tentar. Então, não vou ler, depois vocês podem estudar os slides. Como esses slides têm muito texto, vocês depois podem usar de material para estudo também, tá? Até para apoio da leitura que vocês estão fazendo. Só um pouquinho que minha bateria está acabando, peraí. Deixa eu só colocar na tomada aqui o computador. Pronto. Bom. Bem, aquela esse foco do espaço, mas é algo muitíssimo Professora, seu áudio antigo, está travando. tá? Voltou. 5, você falar? Tá travando um pouco. Mas acho que André, voltou. tá travando? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o meu rosto. Vocês não estão me vendo, né? Eu tô. Pequeno, do lado. Daqui no Meet. Do Do lado da lado? Tá. apresentação. E... Mas tá bom já. Voltou a conexão. Sei lá. Aqui para mim, eu não estou vendo melhorar isso.
Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, pronto. Tá, eu tive que entrar pelo celular. Não estou conseguindo fazer o computador pegar rede nenhuma, inclusive a do celular. Eu vou pedir um favor para vocês, que vocês entrem no Moodle, baixem o PDF da apresentação, e eu vou passando aqui, conversando, e vocês vão me ouvindo, pode ser? Ok. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. Senão enquanto isso, eu vou tentando conectar aqui o computador. Pessoal, posso começar? Tayana, você pode me dar um ok aí, como é que tá o pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu resolvi aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, pronto. Eu vou fazer o seguinte. Só tá com eco, professora, porque tem duas Carolinas no Meet. Tem duas constas. Agora tá mutado. Muda. Estava mutada. Pronto. Que eu dei o vídeo por aqui e o microfone no celular. Não deu certo. Ficou não deu certo, mesmo desligando um ao outro. Então, acho que agora vai dar tudo certo. Vou continuar, tá? Mas, de qualquer forma, fiquem com os slides próximos de vocês, que qualquer coisa vocês podem acompanhar um pouquinho, né? Mas como é um bate-bola, eu acho que não vai ter problema. Vocês continuam tendo a tela compartilhada? Acho que não, né? Eu vou compartilhar de novo, então. Aí, só um pequito. Vai fininho. A tela inteira é melhor. Essa tela aqui, compartilhar. Tá indo agora, né? Sim, pronto.
Ok. Não é aqui que eu gosto. Tá. Então, assim, voltando toda essa discussão aí, quando a gente está falando de território, a gente está falando do espaço, né, através de questões que são ligadas às relações ou práticas de poder, né? Geralmente, não é geralmente, né, sobretudo, com mais importância no mundo de hoje, principalmente, do poder econômico, tá? Quando a gente fala de território, a gente vai falar um pouco, só agora de territorialidade, a gente vai ter uma aula mais para frente, que a gente vai falar de multiterritorialidade, desterritorialização, fim dos territórios, piriri, pororó, a gente vai falar mais desse conceito de territorialidade. Mas eu gosto sempre de repetir essa definição, que eu acho que ela é mais sintética de território, que é assim, ó, espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Então, ele é definido e delimitado pelo poder e relações de poder, tá? E a territorialidade seriam essas relações de poder espacialmente delimitadas, operando, quando chama aqui de substrato de referência, operando no espaço, né? Que estratégia espacial você vai adotar para demarcar o seu território? É isso que a gente fala de territorialidades, né? E cada grupo específico, ou cada indivíduo ou instituição vai ter uma territorialidade diferente. A gente está falando muito do poder, né? Mas, assim, a gente tem e relações de poder. As relações de poder não são homogêneas, né? São de diferentes categorias. Eu tenho relações de poder econômicas, culturais e de gênero. Como eu não tenho um único tipo de relação de poder, eu também não vou ter um único tipo de território, né? Vou ter territórios muito diferenciados. Mas aí o que é poder, né? Aí é uma brincadeira aqui. Eu puxei de um outro colega que usou isso aqui, né? O que você é poder, né, para vocês? Eu gosto mais dessa, eu acho essa muito engraçada. É muito macho alfa em cima do animal, né? Esse aqui perdeu as eleições, mas não perdeu todo o poder ainda, né, gente? Vamos lá. Bem, o poder, a gente já discutiu bastante isso, eu não vou entrar em muita discussão na aula de hoje, que a gente terminou a aula passada falando que o território era o espaço visto a partir do foco do poder, das relações de poder, então vou passar mais rapidamente aqui. Só que esse poder tem conotações diversas, né? Desde uma perspectiva mais tradicional, de um poder essa palavra é difícil para a professora, vamos lá devagar, porque eu falo rápido, contratualista, né, vinculado a um papel jurídico-administrativo do Estado moderno, né? Então, o poder do governo estadual, do governo federal, do municipal, de suas diferentes autarquias, até abordagens mais amplas, que entende o poder como inerente a toda relação social. Toda relação social vai ter relações de poder. E aí a gente fez toda aquela discussão que os dois autores que a gente trabalha mais nesse começo de curso, que é o Rogério Hasbrat e o Marcelo Lopes Souza, eles trazem bastante a Hannah Arendt para falar isso, né? E ela coloca que o poder, para existir, tem que ter relação entre as pessoas, tem que ter um acordo tácito também, né? Quem tem poder sobre um grupo tem esse poder porque os demais, de alguma forma, vou falar agora igual faz youtuber, de alguma forma, né? Meu filhinho faz assim para mim, né? De alguma forma concordam, né, com o estabelecimento desse poder. O poder, ele só é tomado, né? E aí ela coloca uma coisa bem legal, a partir da violência. O poder, ele se conquista nas relações sociais, né? Um grupo confere poder a um indivíduo ou um grupo de indivíduos menor, tá? E ela fala isso, bacana, que enquanto esse grupo estiver unido, o poder vai estar em estabilidade, né? E tiver em alguma palavra ruim, não é essa? Alguma harmonia de relações, né? Agora, quando esse poder está difícil de se estabelecer, se faz o uso da violência, porque o poder se perdeu. Eu não tenho mais o poder de coordenar as ações desse grupo, né? De legitimizar minhas ações, então eu tenho que tacar pau para manter o meu poder,
tá? Aí é subjugar as pessoas. E o Castoriadis já é um filósofo grego-francês que já é trazido mais pelo Lopes de Souza, que coloca o poder autônomo e heterônomo, que é legal, que desde a primeira aulinha lá, quando eu falo para vocês de território, na aula de apresentação, a gente fala muito de hegemônico e contra-hegemônico no espaço, território hegemônico e contra-hegemônico, né? O poder autônomo é esse poder colocado pela Hannah Arendt, que tem uma relação social entre as pessoas, um grupo confere uma pessoa a um grupo menor. E esse heterônomo é quando ela diz que acabou o poder, né? É que tem uma relação de assimetria, né, e de dominação entre um grupo pelo outro, né, que ele chama de poder heterônomo. Então, ao invés de falar de ausência de poder, ele chama de poder heterônomo, tá? É bacana. Vou passar um pouco isso e vou voltar lá para o nosso território bacaninha aqui. Esse autor não está na nossa biografia, é só uma citação dele, que ele é um autor importante também da geografia brasileira, que ele está falando que o espaço é nosso conceito maior e que o território é um produto da apropriação de um dado segmento do espaço por um grupo social, nele estabelecendo relações políticas de controle, relações afetivas, identitárias e de pertencimento. Ele coloca aí que é um espaço apropriado. Na primeira aula, a gente falava de apropriado ou dominado, né? Então, o que é bacana é a relação de poder ainda, né? Assimétrico ou não, mas ele fala bastante da apropriação. E nessa apropriação, né, vão ter relações de poder, aí eu não vou falar, ele está colocando diferentes, né? Mas políticas, afetivas, identitárias e de pertencimento. Ele coloca caráter cultural mais forte, né? Não é à toa que esse autor, anos mais para frente disso, vai trabalhar muito com a geografia cultural. Essas relações de poder que a gente fala são múltiplas. Em um mesmo território, um mesmo substrato material, né, um mesmo espaço, pode ter relações, por exemplo, econômicas e mais simbólicas. Tá? Então, uma não exclui a outra. Né? E uma outra coisa que é importante de dizer, que assim como o poder não é uma coisa tangível que você pega, né? O território também e o poder é uma relação social, né? Só que expressa no espaço. Então, assim, você pode até ter um território demarcado, mas o principal conteúdo dele é essa relação social de poder estabelecida. Não, depois vocês leem. Agora, sim, outro motivo. Por que razões se deseja territorializar um espaço e manter controle ou apropriação sobre ele? Né? Aqui se colocam dois grupos de motivações. Né? As motivações sempre estarão conectadas às características desse lugar. Por exemplo, as características econômicas, estratégico-militares desse local. Né? Vamos supor, eu quero a Amazônia brasileira, por exemplo, porque é um território em disputa. Né? Por que é um território em disputa? Porque é o pulmão do mundo, migué absoluto esse... Não estou falando que é mentira. Uns podem falar que sim, outros falam que não é isso. Mas, assim, o mais forte que é uma fonte de recursos estratégicos a ser explorados. Inclusive do mais banal, que é a madeira, tá? A gente fala que não, mas da madeira. E do mais forte, que hoje é uma extensão de terra para se utilizar agriculturável, minérios, né? E quem vê valor na floresta em pé também, que tem uma biodiversidade, produção de remédios, de produtos, incrível, né? Então, é um território em disputa. A característica do espaço material, né, que o espaço, alguns chamam de primeira natureza, né, da natureza, e se impõe, é estratégica de maneira mundial. Né? Então, assim, eu quero territorializar, eu quero fazer um enclave lá, porque lá é importante para mim como fonte de recursos, né? Posso querer fazer um enclave num território, porque ele é passagem importante comercial, né? E também posso fazer, que é o motivo número 1, por significados culturais, né? Históricos atribuídos a um território também, tá? Como, por exemplo, os povos indígenas e populações tradicionais, e são vários, não vou entrar, não quero cometer algum erro conceitual, mas que tem uma relação com o espaço, né? A gente vai chamar de território, porque
porque está bem demarcado, são relações sociais, de gênero, relações de poder com esse território, que vão para além da fonte de recursos, né? O território faz parte do indivíduo, né? Tem crenças religiosas, tem expressões culturais que aquele território traz para esse grupo. Bem, quais são as dimensões do conceito de território, né? Aí a gente vai trabalhar agora especificamente com um texto do professor Rogério, no livro O Mito da Desterritorialização, do Fim dos Territórios. Se fala menos hoje em dia disso, mas quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, quando eu era jovem, igual vocês, né, se falava muito do fim do espaço, do fim dos territórios, porque as empresas transnacionais, multinacionais, enfim, vai depender de como você está analisando, elas não fixavam no seu país de origem, tinham uma presença no mundo todo, né, não tinha um território específico, e que as pessoas eram deslocadas dos seus territórios pelos interesses econômicos, então que o território não importava mais, né? Então, ele vem com esse livro no começo dos anos 2000, falando que é um mito da desterritorialização, que tem outras conformações de território. Tá? Bem, quando a gente fala do território, está colocando agora suas dimensões. A dimensão, na geografia, é uma espacialidade humana, né? Na ciência política, relações de poder, concepção de Estado. Na economia, é um fator estratégico, locacional, para a base de produção. Na antropologia, vai ter uma dimensão simbólica. E na sociologia, relações sociais em seu sentido amplo. Bem, aí ele vai falar um pouco de perspectivas de conceito de território. Ele vai colocar 4 perspectivas. A materialista, que é a concepção da materialidade no espaço desse território, né? Qual a extensão, até onde vai. A idealista, a integradora e a relacional. A materialista, ele vai dividir em 3 subperspectivas, vamos dizer assim, né? De 3 fatores, que é a naturalista, a econômica e a jurídico-política. A naturalista vai ser muito aderente ao que a gente chama daquela dimensão de território da biologia, que fala que é o território da onça, o território do lobo, mesmo para a gente, o território lá do cachorro. Quem tem cachorro e gato em casa sabe que eles fazem suas necessidades fisiológicas em alguns pontos para demarcar, né? E quando tem cachorro de rua, eles ficam disputando o lugar onde vai fazer o seu xixi para demarcar o território deles, né? Então, se estuda bastante esse território pensando em disputa de conflitos entre as espécies, na biologia. Mas essa visão naturalista também tem dentro das ciências sociais humanas, né? Pensando em países, municípios, estados ou grupos disputarem essas atribuições, né? Demarcar um território, um polígono mesmo, para trabalhar com as propriedades naturais disso, né? E se coloca um discurso, isso, que é a última frasezinha, do instinto básico de posse passivo de conflitos e disputas, né? Se naturaliza, às vezes, algumas vezes isso, dizendo que as disputas do território é porque a pessoa instintivamente precisa de um espaço para sobrevivência, né? Isso é vamos falar assim, se a gente for pensar olhando as relações sociais, não vou falar que é uma meia-verdade, mas não é contada sobre um aspecto da gente como um bicho igual aos outros, que é coisa que a gente não é. Bem, na perspectiva naturalista, ele vai corresponder a uma área que um grupo de animais defende como uma reserva exclusiva ainda, né? Na econômica, ele vai enfatizar a dimensão espacial das relações econômicas e o embate entre as classes sociais na relação capital-trabalho. Ele vai ser a fonte de recursos necessárias para a reprodução para a reprodução do capital, para a reprodução de um grupo, né? Só que ele não é uma dimensão econômica isolada. Ele, geralmente, nessa visão econômica, ela vem acoplada de uma dimensão política, né? A serviço de interesses econômicos. Aqui vai ser
a gente vai ter sempre as palavras-chave, ó, acesso a recursos, controle de uso, e a palavra recursos muito fortes, tá? Por isso que elas estão aqui em negrito, né? Direitos estáveis de acesso, né? Jurídico-política é bastante difundida, é o que a gente aprende na escolinha da professora da Titia Cocota, né? Como é um espaço delimitado, né? Através que se exerce um determinado poder. Frequentemente, a gente aprende isso como poder político do Estado, né? Da federação, do governo federal, do governo do Estado, do município, né? Ele tem um caráter histórico, né? Então, se foi estabelecido, esses limites do território foram estabelecidos ao longo da história das sociedades modernas, quando se estabelecem os Estados-nação, né? Então, os Estados-nações, ele é constituído, esses limites, na perspectiva que vai tendo a consolidação desses Estados-nações, e tem uma lógica territorial em mosaico, mutuamente excludente. O que isso quer dizer, né? Se eu tenho, vocês estão vendo o meu rosto, né, no cantinho, né? Se eu tenho essa porção aqui do território, que eu falo que é território brasileiro, ele não pode ser, ao mesmo tempo, território dos Estados Unidos, tudo bem? Território do Paraguai vai estar aqui para baixo. São territórios, um mosaico de polígonos mutuamente excludentes. Um exemplo clássico é o mapa mundi, o mapa do Brasil com seus estados, são territórios político-administrativos, jurídico-política, né? Então, nessa dimensão, o território é um conjunto de terras agrupados em uma unidade e depende de uma autoridade comum que goza de um determinado regime democrático, enfim. Aí vocês vão trabalhar com os outros professores de vocês do BCH. A visão idealista, ela vai priorizar a dimensão simbólico-cultural, ela é mais subjetiva, e a gente vai estar naquele binômio da primeira aula lá de apropriação e dominação, no apropriação. O grupo vai se apropriar desse território, vai estabelecer relações de poder, mas baseadas numa valorização simbólica, ética, espiritual, de um determinado grupo, tá? Relação muito forte com dois outros conceitos que a gente falou no começo da aula e na aula passada, de lugar e de paisagem, tá? As relações de poder vão estar estabelecidas em função de relações de afetividade com esse lugar, de pertencimento, tá? Mas assim, esse grupo tem um poder sobre esse território, como, por exemplo, uma aldeia indígena ou um grupo de população quilombola. Ela exerce o poder sobre aquele território, né? E pensando num mundo antes da vinda dos colonizadores para cá, existia, inclusive, disputa por territórios aqui nas populações tradicionais no Brasil, né? Pensando nas populações indígenas, né? E tem muito a ver também com o conceito de paisagem, né? Como essa população faz uma pintura dessa paisagem. Então, o território, nessa visão idealista, culturalista, ela conversa com lugar e com paisagem. Tá? Aqui, o que eu gosto dessa citação, vou começar a ler a segunda frase. Ó. O território não diz respeito apenas à função ao ter, mas ao ser, né? E isso é bem importante, né? Que esquecer esse princípio espiritual e não material é se sujeitar a não compreender a violência trágica de muitas lutas e conflitos que afetam o mundo de hoje. Perder seu território é desaparecer, né? A gente vê isso em muitos conflitos, não só no Brasil, quando a gente fala de populações tradicionais, mas no mundo, né? De populações que perdem seu território e perdem um pouco de si. O mais tradicional da escolinha da Titia Cocota é o povo judeu, que era um povo sem um território, né? Que fizeram muita força para não deixar de ser, né? Sem ter o seu território, né? Aí eu acho isso bonito, gente. Não é o meu universo de conhecimento, mas eu acho isso bonito. Vamos passar mais um pouco. Então, assim, o pertencimento a um território é uma representação da identidade cultural, e ele enfrenta essa visão culturalista, a lógica funcional, moderna, né, que o território tem suas funções, né, e ela vai ter uma lógica identitária pós-moderna.
Então, o território, nesse sentido, ele ajuda a construir a identidade. Vou contar para vocês uma anedota de vida, né? Quando eu estava fazendo o doutorado, no fim dos anos 2000, eu fiz uns campos, na época, no estado do Pará, numa região de população ribeirinha por lá, e, na época, estava forte a questão de serviços básicos de educação e saúde sendo promovidos de maneira diferente a populações tradicionais, né? Estou falando que estava forte porque era um outro governo, enfim, né? Essas coisas, né? Estava regulamentando isso, e se falava o seguinte, ó, que se é uma comunidade indígena, você tem direito a uma escola especial e você tem direito ao estabelecimento de uma escola, mesmo que você tenha 3, 4 crianças. Então, povos, né, que já eram muito miscigenados, que tinham uma ancestralidade indígena muito longe, estavam se autoafirmando, né, se autodeclarando como indígenas, para ter acesso a esse tipo de serviços e também com uma estratégia de ter acesso à terra, porque aí aquele local poderia ter uma possível demarcação, entende? Então, eles estavam construindo uma identidade para ter acesso, era uma estratégia de territorialidade, para construir um território, e ali poder construir e continuar com o seu modo de vida. Aí você chegava numa comunidade dessa e falava, nós somos índios. Aí você olhava para as pessoas, tinha 1 ou 2 pessoas com as feições marcadamente indígenas, né? O restante, tipo, nossa, você é igual a mim, né? Mas não é só o fato de ser o indígena que vivia isolado ali, com pouca miscigenação, com pouca troca, é o fato de eu trazer a ancestralidade, a maneira de relacionar com o território de muitas e muitas gerações. Então, é um fenômeno muito interessante, né? Isso trouxe uma revalorização da cultura, uma revalorização também dos jeitos de explorar a terra, né? Era um fenômeno bem interessante. Bem, quando a gente tem essa visão culturalista, ela é bem, como eu estava dizendo para vocês, associada, eu não gosto de colocar primitivas agrícolas para industriais, mas tudo bem, a sociedade, vamos dizer, tradicionais, no geral, né? Cujo território não tem um princípio material, mas sim de identificação, de pertencimento, né? A apropriação simbólico-religiosa é forte, e a gente também tem a coisa dos territórios sagrados, né? Aqui alguns exemplos, algumas fotos, né? Uma aldeia indígena, Rio Gregório, em Taruacá, em Cruzeiro do Sul, no Acre, isso, festejando a independência e conquista dos povos. Mas o território também tem polissemias. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de quilombos urbanos? Não? Nossa! Vocês conhecem a professora Luciana Xavier, que dá aula também no BCH? Vocês têm que conhecer, ela é do BPT, ela é ótima. Ela faz uma discussão, o engajamento dela no BCH pela perspectiva cultural, da música negra. Então, assim, ela é sensacional. Primeiro que é uma mulher lindona, né? Muita mulher, grande, né? E ela traz essa discussão dos quilombos urbanos, algumas falas dela, é muito interessante. Mas o território também ele é polissêmico, né? Tem vários sentidos, né? Uma porção do espaço pode sofrer relações de poder, de pertencimento, de sentidos de um grupo num horário e no outro ser de outro grupo, né? Então, se fala muito dos territórios afrodescendentes, tanto quando a gente fala de populações quilombolas, que tem um aspecto mais rural, quanto quando a gente fala de movimentos culturais urbanos também, né? Então, o território aí pode ser visto como um patrimônio cultural, tá? E ele vai forjar uma determinada identidade territorial. Um outro exemplo, a Festa do Divino, Ouro Preto, né? E esse território, ele vai ser suporte para a identidade de grupos, como, por exemplo, a gente vê o espaço de alguns grupos aqui em São Paulo mais forte. Hip hop é coisa de velha, né? Como é que vocês não chamam de hip hop, meu Deus do céu? Não vou lembrar. Tudo bem, vai, hip hop que é coisa de velha, e no Rio de Janeiro forte do funk, né? Que tem territórios que vão se estabelecendo novas histórias com espaços, novas apropriações, novos conteúdos também.
Depois dessas duas perspectivas que são bem diferentes, da materialista e da idealista, a gente tem uma integradora, que fala assim, não, ele não é só essa perspectiva materialista do território natural, do econômico, do jurídico-político, e nem só essa perspectiva das relações identitárias, simbólicas, religiosas, né? A gente pode ter uma perspectiva integradora. Nessa perspectiva integradora, o território vai tanto envolver a dimensão espacial concreta das relações sociais, quanto o conjunto de representações sobre esse espaço, ou, acho lindo isso, imaginário geográfico, que também move essas relações, né? Então, ele vai envolver, ao mesmo tempo, a dimensão simbólica, cultural, através da identidade territorial atribuída aos grupos sociais, como forma de controle simbólico sobre o espaço onde vivem, e uma dimensão mais concreta de caráter político, disciplinar e político-econômico, né? Apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos. Então, nessa questão, nessa perspectiva integradora, ela vai olhar para esses dois lados ao mesmo tempo, tá? E aqui eu vou estar entre o material e o ideal, né? Quando eu estou falando dessa perspectiva idealista, eu vou estar pensando mais em valores espirituais, éticos, simbólicos, afetivos. Mas nessa que é mais materialista também, a gente tem que tomar cuidado para não reitificar o território, coisificar o território, né? Assim, falar que ele é uma coisa, ele é um substrato só. Não, lembra? São as relações de poder espacializadas, tá? Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando das relações de poder espacializadas, eu também não posso esquecer a base material. Então, nem é um ponto, nem o outro. Bem, essa perspectiva integradora coloca que tem que ter uma contextualização histórica desses conceitos, tá? E pergunta, seria possível nos dias de hoje conjugar tudo no mesmo lugar, o simbólico e o material? Né? E o que se responde é que hoje é uma perspectiva integrada do espaço. Isso é possível se estivermos articulados em redes em múltiplas escalas. Vamos continuar aqui. E aí a gente traz para cá uma lógica que eles chamam dos territórios zona e dos territórios rede. O território zona é o que a gente chama classicamente de território, que é um mosaico, né, de espaços definidos por relações de poder que não tem sobreposição. E o território rede, eles são espaços, né, são territórios descontínuos, não sobrepostos, mas intensamente conectados e articulados entre si. Então, num caso de um território desse de rede, o importante, além de exercer poder na área que você está, é importante você exercer poder nos fluxos dessas redes, nas conexões dessas redes. Aqui tem uma figurinha, essa é a figurinha do meu doutorado, inclusive, ó, de um território zonal típico, aqui à esquerda. Deixa eu pensar, vocês estão olhando assim? Então, está à esquerda de vocês também. Do território zonal típico, e aqui do território rede. O que é o território rede? Eu vou ter esses pontos no espaço conectados por fluxos, mas lembrando que esses pontos são territórios zonas, entendeu? É a articulação de territórios zonas. Aqui vai ter suas características, suas particularidades, suas territorialidades específicas, mas aqui, quando eu olho sob a perspectiva de um território rede, o controle sobre esses fluxos e o controle sobre os pontos onde esses fluxos se encontram vai ganhar mais importância. Aqui uma outra reflexão, né? Que o território rede é um território descontínuo e esse território zona um território contínuo, que eles são articulados. Aqui tem uma figura que vai mostrar um pouco essa articulação numa escala assim de detalhe, né? Que a gente vê assim, a cidade em si, a gente poderia ver delimitado por polígonos não contínuos os territórios do tráfico de drogas, pensando numa cidade do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a conformação desses territórios ilícitos são diferentes, né? Vou falar do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E numa escala de menos detalhe, pegando esses espaços como pontos, eu teria a rede, como esses espaços se articulam entre si.
tá? Então, no 2 aqui, que é esse mapinha de baixo, né, nesse desenho, eu tenho um território contínuo, que é a favela, que é territorializada. A favela, vou falar de favela. A favela é territorializada por uma organização de tráfico de drogas, e na figura número 1, que é esse papelzinho aqui de cima, em perspectiva, né, onde esse meu ponto aqui, ó, vira só o número 2 aqui, ó, são os territórios descontínuos pela organização do tráfico de drogas. Então, enquanto aqui eu tenho o chefe do morro, aqui eu tenho um mapa da organização e das disputas entre organizações. Bem, e o que há de novo nessa história de território, né? O que há de novo é a grande novidade, né? É a relação espaço-temporal contemporânea, né? Que a gente fala que controlar o espaço indispensável à nossa reprodução social não significa controlar só os territórios zonas, significa viver em rede, controlar essas redes, e essas redes, estou falando de controle, muito do controle político e econômico, né? Mas também a gente pode fazer associações das nossas redes simbólicas, também apropriações em rede, né? Eu posso me sentir num território para além das fronteiras do lugar, aí do espaço geográfico onde eu estou. E o que vai ajudar com isso aí é o papo de sempre, né? É a comunicação instantânea, que vai ajudar na formação desses territórios. Redes contemporâneas diferentes vão configurar esses territórios. Mas, além dessa rede de comunicação, as redes de infraestrutura tradicionais também são importantes para esse território. Para a gente ter uma comunicação instantânea, eu preciso ter uma rede física de telecomunicações, de fibra ótica. Para ter fluxos entre os territórios, eu preciso ter uma rede de estradas, de trem, né? Então, não é só essa coisa abstrata, né? Por último, tem a relacional, que vai falar dessas relações sociais históricas e vai definir bastante a questão de campo de forças, tá? Aqui é um desenho, né, como se fosse um modelinho representando um território rede. Aqui em branquinho seria o limite dessas localidades que estão essas bolinhas aqui, e as setas são as relações de poder. Cada bolinha dessas são os agentes nessa relação. Não estou falando aqui em espaço físico, tá? Estou mapeando, assim, por exemplo, os amarelos... deixa eu pensar aqui. Os amarelinhos aqui... Putz, eu não sei o nome das coisas das físicas. Tá, mas vamos pensar aqui como um campo de cientistas, né? Eu poderia ter em preto, estudantes, em azul, professores já universitários. Em amarelo, gente de movimentos sociais que quer militar, por exemplo, na área de habitação. E aqui em cinza, o governo, todos se relacionando com eles. E aí, a gente tem uma posição periférica das pessoas que querem entrar nesse campo, os amarelinhos aqui, querendo transformar esse campo, e o agente principal querendo conservar o poder. Então, vendo aqui o território como um campo de forças, vendo a disputa, os conflitos como a parte mais importante. Tá? Esse território relacional, que coloca o campo de forças como o mais importante, ele coloca no sentido de incorporar relações sociais, mas também no sentido de envolver uma relação mais complexa entre os processos sociais e o espaço material, né? Então, não significa apenas as questões de enraizamento, estabilidade, limite e fronteira. Por ser relacional, ele vai colocar muito forte movimento, fluidez e conexões, tá? E aí, eu quero dar um exemplo que esses territórios também eles podem ser dinâmicos, quando eu falo de movimento, de fluidez. Aqui eu tenho um exemplo de que a gente chama de territorialidade cíclica, né? Eu tenho uma mesma mesmo espaço, área da cidade, sendo territórios de grupos diferentes de acordo com o horário. Às 11 horas da manhã, eu vou ter pessoas trabalhando no comércio em pequenas oficinas, pessoas fazendo compras.
Aqui em preto eu tenho uma pracinha, que eu vou ter aposentado jogando carta e mães com crianças. Está errado esse mapa, não está errado, ele está desatualizado, né? Isso aí é do começo dos anos 2000. Aposentado hoje não vai jogar mais carta na pracinha, vai fazer ginástica naqueles aparelhos, né? Antes da pandemia. E minha sogra brinca que fala que é brinquedinho de idoso, né? Não tem mais criança na praça, né? As crianças estão estudando o dia inteiro ou estão trancadas dentro de casa, quando isso em bairro de classe média, né? Estão trancadas dentro de casa para não... com medo de assalto. Quem ocupou as praças foram os velhinhos, né? A gente em bairros populares. Bem, vamos lá. Às 11 horas da manhã, a praça sendo utilizada e comércio. Às 23 horas, num sábado, né? Eu tenho um território com tamanho diferente e eu vou ter prostitutas fazendo viração, né? Em hotéis de alta rotatividade. Então, o limite do território das prostitutas é diferente. Por que eu vou chamar que é um território? Porque ali, naquele horário, elas vão ter estratégias para que só elas trabalhem naquele lugar, né? Vai ter disputa entre prostitutas, entre bares para atender gente, bar do moderninho, entre rapazes fazendo mixê, entre o trabalho das travestis. Então, assim, tem uma disputa ali. Então, enquanto de dia eu tenho um território que essa relação vamos dizer assim, esse limite não é tão demarcado assim, né? Eu tenho à noite aqui o território da prostituição. Tem bastante trabalho que discute esse tipo de coisa, tá? E aí, nessa relação, que ele é mais fluida, tem uma relação entre o substrato material, o absoluto, e o relacional, visto como um conjunto de relações sociais históricas, tá? Aí, a materialidade do território como mediador, componente fundamental ou até mesmo determinante das relações sociais, tá certo? Exemplo, se você vai numa favela, numa comunidade, assentamento precário, como você queira, se você quer estabelecer uma nova relação com as pessoas dali, você tem que antes conversar, né? Ser apresentado ao dono ou dona daquele lugar, né? Então, você quer estabelecer, vamos supor que você quer fazer um trabalho, uma ONG de capacitação, odeio esses nomes também, é ONG de capacitação de trabalho para jovens, né? Você não pode chegar lá de alegre, alugar uma casa e fazer seu trabalho, você tem que estabelecer relação com as pessoas que têm o controle daquele território, entender as regras dali, para aí poder se relacionar com o grupo que você quer. E essas relações são pautadas por esse território já pré-existente. Por que conceituar o território, né? Por que eu não faço, assim, não estudo lá as relações de poder e nem ligo, se chamo de espaço, chamo de lugar, chamo de qualquer coisa, né? É porque quando a gente usa os conceitos, vou voltar lá para aquela outra aula, eu trabalho com a questão de olhar para as problemáticas, eu estou olhando sobre a problemática do poder, né? E aí eu venho com essa definição aqui, ó, que se o conceito é produto, ele também é produtor de novos pensamentos, produtor de novos conceitos. Isso quer dizer, quando eu uso o conceito de território para estudar uma determinada coisa, eu vou ter foco nas relações de poder, eu vou ter foco no pertencimento, no conflito, e eu vou olhar para uma dimensão de problemas diferente do que eu olharia se olhasse para aquele mesmo espaço com o conceito de lugar. Então, é importante conceituar, porque ele vai me produzir mais questões, não vai responder. Só para vocês entenderem, a sua questão, a sua problemática é boa, não quando ela te responde, mas quando ela te faz fazer mais perguntas, certo? Ficar em dúvida é bom para quem faz pesquisa, né? Por que é importante trabalhar com essa conceituação, né? Porque eu posso trabalhar com uma visão multiscalar, né? Porque eu posso trabalhar, por exemplo, quando eu trabalho multiscalar, eu posso ter um território de povos indígenas, que é um abrigo, fonte de recursos, nível local. Só um pouquinho, pessoal. Eu tive uma invasão aqui do meu território aula, pelo território infantil, que é a casa toda, né? Territorialização de grandes executivos de uma empresa transnacional também, que aí vai ser um território articulador de conexões e redes globais. Por que é importante também? Aí eu vou puxar a sardinha para o lado
que é onde é o campo de atuação do meu grupo, né, de professores lá do meu curso pós-BI, né? Porque o conceito de território, ele pode ser utilizado para definir políticas públicas, para fazer a gestão do espaço, para fazer o planejamento desse espaço. Por quê? Porque eu vou mapear os atores que estabelecem relações de poder, para eu fazer um plano, que esse plano contemple aquela porção do espaço, eu tenho que entender todos os atores que estão envolvidos ali, as necessidades desses atores, e escolher também os atores que eu quero atender, concorda comigo? Entender as relações de poder, para esse plano poder dar certo. Então, olhar para o espaço, ao invés de chamar de planejamento espacial, como é chamado em alguns cursos na Europa, Estados Unidos, se fala de spatial planning. Aqui na América Latina, principalmente, tem a tradição de chamar de território. É à toa isso? Não, eu já estou entrando lá na discussão que não é minha, mas tudo bem. É à toa isso? Não. Estivemos muitos anos, dá vontade até de gritar, muitos anos sobre ditaduras aqui na América Latina e somos produto de processos de colonização também, né? Então, a gente tem a coisa da dominação, do poder hegemônico, contra-hegemônico, muito forte, né? Tem a coisa de subjugar populações tradicionais muito forte. Então, assim, olhar para a gente do ponto de vista do conflito político, do conflito das relações, faz muito sentido quando se trata de América Latina. Tá certo? Então, essa escolha do território aí não é à toa, né? Isso é importante quando a gente está trabalhando com planejamento e políticas públicas para pensar em diferentes modelos de desenvolvimento, né? Para olhar resistências, conflitos, né? Estou só falando de outro jeito. Eu estou lendo agora o slide que eu tinha falado antes, né? Então, aqui, de novo, faz sentido isso na América Latina, porque a gente tem um território como objeto de disputa muito grande. E concepções de território, que a gente já falou, né? Por exemplo, quando eu tenho um território de uma reserva extrativista, eu tenho um território que ele foi definido de uma maneira jurídica, político-jurídica, né? Mas ele também é um território das comunidades que ali vivem, né? As terras indígenas também. Bem, por que, de novo, é fundamental, né? As questões de planejamento não vão se restringir apenas à figura do Estado, de novo, vão precisar... Eu acho que eu não vou usar mais slide, tá? Eu faço slide para pensar, aí depois eu acho uma porcaria que interfere no meu pensamento, né? Professora doida, né? Eu gosto bastante de um quadro, sabe? Estou falando e vou riscando umas coisas no quadro, mas tudo bem. Isso aqui foi o que a gente estava falando para vocês, né? O caráter político do território, da disputa dos grupos, dos agentes que produzem, reproduzem, transformam esse território. E aí, aqui, é legal ter o slide para lembrar, ó. Grandes corporações são gestoras do território. Grandes corporações industriais, de serviços, comerciais, financeiras, são importantes de olhar, né? As populações tradicionais que pode chamar de micropoderes, aqui é a brincadeira do macropoder contra o micropoder, também são importantes na conformação desses territórios. E aqui coloco uma pergunta, que é o plano diretor, que é um instrumento que a gente tem técnico de gerir esse território, e está assim, técnico entre aspas, como tem o Finin faz, né? Porque nesse instrumento técnico, ele reflete muitas relações de poder aí, tá? No seu conteúdo, o que ele regula e o que ele deixa de regular, reflete o que ele regula, o que ele deixa de regular e como regula, reflete as relações de poder em um determinado local. O plano diretor é um instrumento jurídico que todo município, acima de 20 mil habitantes no Brasil, tem que fazer, que é um documento que vai dizer como esse município deve se desenvolver. E aí vai ter várias dimensões, ambiental, urbana, da habitação, ele vai dar diretrizes para esse município se desenvolver. Tá? E se usa o território também né, como categoria, porque como ele fala que o território são relações de poder, simbólicas, de gênero, econômicas, ele tem um caráter integrador também. Então, quando eu vou planejar, não vou planejar a saúde só, eu não vou planejar o meio ambiente, eu vou planejar aquele território. Para aquele território determinado se desenvolver, onde tem as relações dele, qual é a fragilidade dele maior? É do ponto de vista econômico. Mas ele tem um importante caráter naquele território X também, de um grupo cultural
que está estabelecida há muito tempo. Ah, nesse lugar eu tenho uma oligarquia agrária muito bem estabelecida. Então, assim, é importante usar o território por ele ter esse caráter integrador, tá? Integrador pensando em relações. Bem, ele também é legal para reconhecer, mas aí, heterogeneidade e traços comuns, pensando numa abordagem que a gente está conversando com a questão da região, né? Na região, eu estou pensando em heterogeneidade, traços comuns, olhando para as áreas, mas aqui pensando nessas relações, tá? Nossa, é isso. Acabei hoje às 11h20. Muito bem. Depois dessa explanação, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou querem fazer colocações. Fiquem à vontade, tá? Nada, pode chamar pelo chat também. Deixa eu me arrumar aqui. Ok, pessoal. Para a próxima atividade de vocês vai ser um fichamento do texto do Rogério, que faz a definição de território, tudo bem? Entendo que na outra quarta-feira vocês viram os vídeos lá de lugares, né? E que na próxima quarta vocês vão trabalhar no fichamento desse texto. Eu coloquei um modelinho de fichamento para vocês seguirem lá, tá? Deixa eu falar mais uma coisa importante sobre as atividades. Lembre-se que ela é aproximadamente... Eu tenho que olhar toda vez o plano de ensino, que eu confundo o plano de ensino do curso com o outro. Mas, se eu não me engano, para vocês é 50% da nota, não é isso? Isso mesmo. Eu sei que o aluno está mais esperto que o professor nisso, porque tem a sobrevivência, estratégia de sobrevivência. É 50% da nota. Então, façam as atividades, tá? Postem ela. O prazo de entrega que está colocado ali é um prazo de entrega que faça sentido para o nosso plano de ensino. Que vocês não façam atividade muito depois de terem aula expositiva, tá? Então, entreguem elas o mais próximo possível da data pedida. Mas eu estou deixando elas abertas até o final do curso. O que isso quer dizer? Não deixem de fazer atividade, porque naquela semana, sei lá, fiquei sem internet, ou então briguei com a minha namorada, ou meu irmão quebrou o estabilizador aqui, não dando para ligar o computador, ou então fiquei 15 dias doente. Não deixem de fazer porque perdeu o prazo. Façam mesmo depois do prazo. Porque essa é a maneira que a gente tem nesse modelo excepcional que a gente está sem encontro presencial, de ver se vocês estão presentes no curso, né, que é importante para avaliação, né, e é parte importante da avaliação de vocês, tá? Então, lá pode entregar atrasado, tudo bem? Entreguem, tá? E a gente já está se aproximando de acabar, né, a gente acabou o módulo 1, de entrar no módulo 2, que a gente vai ver todo o modelo, lembra dessa questão da constelação de conceitos? A gente vai ver a concepção de espaço lá do professor Milton Santos, né? Espaço, território, de tecnologia, porque ele fez um modelo muito robusto para falar das mudanças de relações técnicas para se explicar a globalização e as mudanças na globalização. Então, toda essa robustez dele para falar de globalização é muito utilizado em leituras espaciais. Então, é importante ver um pouco do Milton Santos para fazer essa relação território-sociedade, tá certo? Nas aulas, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, se eu estou falando no módulo certo. Eu sou muito louca, peraí. Eu acho que sim. Assim, agora, a próxima parte é de espaço e tempo. Tá abrindo aqui. O dedinho nervoso. Vocês estão vendo na tela de vocês aí, eu acho?
É isso mesmo, módulo técnica, espaço e tempo. Vejam, filhos queridos, que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos do livro Técnica, Espaço e Tempo. Não, do livro A Natureza do Espaço, Técnica, Espaço, Razão e Emoção. Olha que lindo, razão e emoção, né? Desses capítulos todos aqui, eles vão embasar a construção da aula, do que eu vou explicar para vocês. Mas o que é vital para vocês 10 para vocês entenderem, eles fazem uma síntese maior e ele já próximo. É um montão de quem tiver tempo, né? Outras disciplinas, lê o livro todo, o livro é lindo, certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Pro. Sim.